Se você está programando viajar com um idoso da sua família que tem demência, eu queria te passar algumas informações que são importantes. Muitas vezes a gente pode sim piorar a cognição do idoso durante a viagem, porque o idoso com demência, o cérebro dele precisa muitas vezes de uma rotina, de uma previsibilidade e de um ambiente conhecido. E quando tudo isso muda de repente, né, com viagens longas, hospitalizações ou alguma situação estressante, o risco de confusão mental aguda também vai aumentar, o que a gente chama de delírio. E o delírio pode acelerar a progressão da doença. E na viagem tudo vai mudar, né? O horário do sono, o horário das medicações, o ambiente, as pessoas, os estímulos. E esse excesso de mudanças pode gerar desorientação. Só que alguns pacientes com demência vão ter baixo risco de delírio, alguns vão ter mais risco de delírio. Aqueles que estão na fase moderada e avançada da doença, a gente sabe isso através das escalas, né? Por exemplo, o CDR, que seria o 2 e o 3, vão ter um maior risco de delírio. Aqueles que têm doença por corpos de Levy, que cursa mais com alucinações, com flutuação cognitiva também, depende muito de rotina. Aqueles idosos que já tiveram confusão mental aguda, né, o delírio por outras causas, por exemplo, já teve uma infecção de urina e teve delírio, eles têm uma tendência maior a ter na viagem. E aqueles idosos que já têm alterações de comportamento mais de agitação, de perambulação, eles também vão ter uma tendência maior a descompensar. Então, nesses idosos com demência, a gente tem que pensar muito bem e, se precisar realmente viajar, levá-lo, porque não tem às vezes com quem deixar, pensar numa rotina muito bem estruturada dentro da viagem. Então, manter os horários do sono dele, manter a alimentação adequada, a medicação, a hidratação adequada, levar objetos familiares, né, os travesseiros, fotos, garantir a presença de um cuidador fixo ali que ele já conheça, que ele já tenha familiaridade, tentar manter o sono dele bom, evitar excesso de estímulos. Então, é muito importante a gente agir na prevenção, porque não temos nenhum remédio indicado para a gente evitar o delírio numa viagem ou numa situação estressante. Não existem medicações profiláticas. A gente também pode conversar com a família e deixar alguma medicação de resgate em caso da agitação acontecer ali durante a viagem.